Povão, vamos falar hoje de fantasia medieval, Os Senhores dos Dinossauros. Logo depois da abertura, vem comigo! Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Os Senhores dos Dinossauros, escrito pelo Victor Milan e lançado aqui no Brasil pela Dark Side Books, nessa edição magnífica, porque a gente, vocês sabem, né, padrão de qualidade Dark Side Books, então dispensa qualquer comentário. Quem quiser ver a edição com mais detalhes, eu vou deixar aqui em cima para vocês conferirem nos cards o vídeo de unboxing desse livro aqui. E nesse vídeo de unboxing eu mostro com detalhes a edição, como que ela é por dentro, a capa, tudo direitinho. Então, quem quiser ver com detalhes é só conferir lá. Então, vamos lá. O que você pode se esperar então de Os Senhores dos Dinossauros, do Victor Milan? E é o seguinte, é uma história de fantasia medieval que se passa em uma nova terra. Só que, vou me corrigindo aqui, não é uma nova terra propriamente dita. É um planeta muito parecido com a Terra, mas totalmente diferente de acordo com o autor. Ou seja, não é a Terra, nunca foi a Terra, nunca vai ser a Terra, não é uma Terra paralela. É um novo mundo criado pelo autor, mas que é bastante semelhante à Terra. E dentro desse planeta, o maior diferencial para nós, não para o pessoal que mora nesse planeta, são os dinossauros. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, no planeta deles, os dinossauros são tratados apenas como meros animais comuns. Como a gente trata os cavalos aqui no nosso mundo, lá é o tratamento que os dinossauros têm. Então, os dinossauros servem para montaria, servem para ser treinado para guerra, servem para ser animais de estimação. O dinossauro é uma coisa bem comum nesse mundo. E isso é uma coisinha chata que foi mal aproveitado no livro. O dinossauro, que é uma figura tão interessante assim, ficou apenas como segundo ou até terceiro plano. Então ele é pouquíssimo desenvolvido durante toda a obra. O maior enfoque da obra aqui está principalmente na politicagem. Primeiro, o livro abre direto com uma cena de guerra, então você vai ficar meio perdido ali no começo. E é dois exércitos brigando um pelo outro por causa de coisas de reinos, esse tipo de coisa. E o leitor que cai direto nesse começo, assim, fica um pouco perdido com esse comecinho. Mas vai avançando nas páginas, lá para a página 80, 90 mais ou menos, você consegue começar a entender melhor. Ou seja, tem que ter bastante paciência com esse início. A guerra dura mais ou menos umas 20 páginas, mas depois disso já entra a trama propriamente dita. Você fica um pouquinho perdido ainda, mas você consegue ir em frente, dá pra poder acompanhar, não é chato, porque até então o começo é bem legal. E no começo nós estamos apresentados então aos dois primeiros personagens principais. Isso mesmo, nesse livro aqui a gente vai acompanhar 4 personagens diferentes e as suas linhas de história. Então nós temos 3 linhas de história. Uma que é com o Rob, que é um dos personagens que a gente vai conhecer primeiro, e o Rob, ele é como se fosse, como que é o título mesmo, gente? Vocês sabem que eu sou péssimo com nomes. Mestre dos dinossauros. É como se fosse um tratador. Ele vai treinar os dinossauros, que aqueles dinossauros que são pra guerra, que vão pros exércitos. O Rob é responsável por isso. Ele vai treinar então os dinossauros, vai tratar deles, vai cuidar deles para ver se eles não estão feridos, esse tipo de coisa. Treinar a musculatura, ensinar truques, digamos assim, ensinar táticas de guerra. É um tratador, é um mestre dos dinossauros. Em contrapartida, nós temos no outro exército, o exército inimigo, o Carol, que é um senhor dos dinossauros, que é o que dá título ao livro. Os senhores dos dinossauros são justamente isso, digamos que os cavaleiros, os guerreiros que montam os dinossauros e que vão então guerrear frente a frente com outro exército montado nos seus dinossauros. Isso é um senhor do dinossauro. E o Rob e o Carol, eu não vou contar o que acontece, mas mais pra frente eles vão acabar se envolvendo e formando uma amizade e tendo um objetivo em comum. E a história deles vai seguir então. A história deles, digamos que é a mais interessante do livro. Pelo menos pra mim foi a mais interessante. Que é onde nós temos as batalhas, nós temos as guerras, nós temos as aventuras. É da história do Rob e do Carol. Um outro personagem principal também desse livro aqui é a Melodia. E sinto dizer, é uma personagem feminina bem interessante, bem forte até. Ela é inteligente, sabe? Vocês conseguem ver que ela entende de política, ela entende de coisa. Ela é uma princesa, e ela tá na corte e tudo mais lá. E as passagens dela, os momentos dela, os capítulos dela, eu sinto dizer que são chatos. É uma pena, porque a personagem é bem interessante, mas as passagens que ela aparece são muito chatas, são muito maçantes, e é justamente as partes do livro que ficam bem lentas. Eu acho que essa parte que o pessoal aí que andou lendo não gostou
achou ruim e que diminuiu bastante a nota dos outros leitores justamente por causa dessas passagens. A personagem é até interessante, mas a trama dela não acrescenta em nada para a história. Tem o fato da política aqui e ali, que é até interessante, só que não acrescenta muito para o livro. A história principal mesmo que a gente quer ver é a história do Robb e do Carol. Em terceira contrapartida, o nosso quarto personagem principal fica então para o Jaume. O Jaume é um outro senhor do dinossauro, digamos que ele é um dos mais bem falados, é um grande herói, canta baladas com ele, esse tipo de coisa, sabe? Ele é bem famoso, digamos assim. E ele é o prometido, o namorado da princesa Melodia. E ele também tem a sua história que vai seguindo ali, não é tão empolgante quanto a história do Robb e do Carol, mas ainda assim é bem legal, tem algumas aventuras. Mas pelo fato dele estar envolvido com a princesa Melodia e ter que ter as passagens dele também na corte, deixa a trama dele um pouco lenta. E é isso que é o grande pecado desse livro, pelo menos para mim. Eu sou um grande leitor de fantasia medieval, grande no quesito de ler muito desse gênero. Eu lia mais, vocês viram que ano passado eu li bem pouco. Mas ainda assim, eu já li muitas obras dentro desse gênero e eu consigo ver o que o autor podia ter aproveitado um pouquinho mais. Como, por exemplo, os momentos da própria Melodia. Ela é uma personagem muito interessante e eu acho que ela seria mais bem aproveitada se ela não ficasse somente presa à politicagem da corte. Eu acho que ela seria muito mais bem aproveitada se ela tivesse uma trama mais rica, mais bem desenvolvida, fora desse padrão de política, esse tipo de coisa. Política, quando bem escrita, quando bem estruturada, é até interessante dentro de um livro de fantasia medieval. Mas aqui parece que o autor passou muito rápido pela história, sabe? Parece que ele colocou essa politicagem mesmo para poder dar um ar mais sério para a história. E isso foi o que me desagradou nesse livro e acabou pesando e muito para diminuir a nota total que eu vou dar para esse livro. A escrita do autor é até interessante, uma escrita boa, uma escrita rápida para um livro de fantasia medieval, né? Porque fantasia medieval, vocês sabem, demanda bastante concentração do leitor, porque é um mundo novo, né? São regras novas, é tudo novo, então o leitor vai ficar perdido mesmo. Então por isso que o leitor de fantasia medieval tem que ter um pouco mais de atenção nesse tipo de livro. Mas a escrita narrativa do Victor Milan é bem ágil. Ele sabe também desenvolver bem os personagens dele, embora eu ache que o Robb é um pouquinho clichê demais, ele ficou muito com cara de herói de fantasia basicão. Eu achei isso sem graça, mas tá valendo, não foi tão clichê a ponto de estragar o personagem. Mas eu acho que ele poderia ter desenvolvido um pouquinho melhor esse personagem. Enquanto isso, o restante, o mundo também é uma coisa, é um ponto assim que me incomodou um pouco, porque o mundo, embora não seja a Terra, ele tem quase tudo parecido com a Terra, inclusive os seus próprios nomes dos continentes, dos países, dos reinos aqui. E isso acaba que estraga um pouquinho a noção de que o autor quis fazer um planeta que não é a Terra. É sem graça isso, né, gente? Uma coisa que eu gostei demais foi a mitologia que ele criou ao redor da criação desse planeta. Que tem então 8 deuses, essas 8 divindades, então eles representam tipo que o lado positivo e o negativo das coisas. Como por exemplo, tem uma divindade que representa a vida e a morte, tem uma divindade que representa a guerra e a paz, esse tipo de coisa. Isso foi até interessante, essa criação, essa mitologia que o autor criou aqui. Mas tirando isso, eu achei que foi um livro de fantasia medieval que foi pouco aproveitado, tinha muito potencial, como por exemplo os próprios dinossauros, que aqui são meros coadjuvantes, nem coadjuvantes, são meros figurantes, e foi bem pouco aproveitado isso. Então a minha nota final para esse livro é de 3 corujinhas. É um livro bem interessante para quem gosta de fantasia medieval, mas que está começando no gênero. Quem já leu muita fantasia medieval, que já leu os grandes autores desse gênero, vai ver muitas falhas nessa obra aqui. Então, é uma série que eu recomendo mais para quem está começando nesse gênero. Não é uma série que eu tenho vontade de continuar lendo os próximos livros, pessoal. Sinceramente, não tenho vontade de continuar lendo. Eu achei legal o primeiro livro e tudo mais, mas não deu aquela ânsia, aquela vontade para ler o próximo volume. E é uma trilogia. Então, é isso aí, gente. Então, povo, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.